Bom dia, bom dia a todos. Vamos deixar aqui as pessoas que estavam em sala de espera entrar no webinar. Acho que já estão aqui tudo em andamento. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui como anfitriã deste webinar. Dou as boas-vindas aos nossos oradores, Daniel Ribas Amaral e a Sara Guimarães Gomes. E gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Informo também que o chat está aberto a todos os que quiseram fazer perguntas aos nossos oradores, que serão respondidas por eles. Passo então a palavra ao Daniel e desejo-vos a todos uma boa sessão. Obrigado, Inês. Bom dia. Em primeiro lugar, gostávamos de agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa pelo convite que endereçou ao Forvis Mazars para fazer este webinar e para partilhar esta sessão. Antes de ir àquilo que é a agenda para a sessão de hoje, gostaria de me apresentar a mim e à Sara. Eu sou responsável pelos serviços de sustentabilidade da Forvis Mazars em Portugal. Esta equipa da Forvis Mazars em Portugal tem como grande propósito não só apoiar as empresas a ajustar aquilo que são os normativos voluntários e obrigatórios associados ao reporting de sustentabilidade, mas também, e sobretudo, apoiar a competitividade das empresas através da sustentabilidade. Esse é o nosso propósito, utilizar a sustentabilidade como uma alavanca de valor. E é para isso que a nossa equipa hoje, e é para esse propósito que a nossa equipa hoje opera em Portugal. Eu estou acompanhado da Sara Guimarães Gomes. A Sara é uma manager que tem mais de 8 anos de experiência no tema em Portugal, a trabalhar com empresas de diferentes setores e que neste momento levam um conjunto de dossiês associados ao tema que nos traz aqui hoje. No que diz respeito à nossa agenda de hoje, nós vamos, precedido de um pequeno enquadramento, nós vamos ter basicamente dois grandes temas para partilhar convosco. O primeiro é um ponto de situação sobre aquilo que é a desregulação atualmente em curso do mercado em matéria de ESG. Falamos naturalmente daquilo que é o pacote Omnibus, que vai, no fundo, pôr um travão àquilo que era a regulação que foi aprovada há cerca de 4, 5 anos em matéria de reportes de sustentabilidade e que, no fundo, vem suavizar aquilo que é o estado atual das obrigações. Como estamos no meio de uma alteração legislativa, a nossa intenção aqui é apresentar-vos aquilo que são as alterações e mostrar-vos aquilo que são os pontos de interrogação e aquilo que podem esperar para os próximos anos, consoante a dimensão da vossa organização. Esta alteração regulamentar traz aqui acarreta uma mudança estratégica da União Europeia e era isso que nós estávamos a apresentar adicionalmente e na segunda parte desta reunião, em que basicamente o que vamos partilhar é, no fundo, aquilo que são os incentivos e drivers de pressão no curto prazo para continuarmos a investir em sustentabilidade e a fazer o reporting de sustentabilidade, mesmo quando este reporting deixe de ser obrigatório para as empresas no qual este reporting deixe de ser obrigatório. Esta é a segunda parte da nossa sessão. Eu agora vou passar a palavra à Sara, que nos vai fazer esta apresentação do enquadramento e depois vai rapidamente passar para aquilo que é a alteração legislativa associada ao Omnibus. Obrigada, Daniel, e antes de mais, bom dia a todos. Sem começarmos antes de falar já do Omnibus e de toda esta alteração, eu acho que era importante nós também voltarmos aqui um bocadinho atrás e tentarmos perceber qual é que é aqui o nosso objeto de estudo. Basicamente tentar relembrar aqui aquilo que é o processo de relato de sustentabilidade e para que é que serve. Portanto, o relatório de sustentabilidade acaba por ser uma forma da empresa estruturar aquilo que é a informação sobre sustentabilidade e reportar aquilo que é o seu desempenho de sustentabilidade. E surge aqui numa necessidade de prestar aqui prestação de contas, ou seja, de demonstrar aqui alguma transparência por parte das empresas, mas também surgiu com a lógica de fazer uma melhor gestão de riscos e oportunidades, ter melhor informação para a tomada de decisão e melhoria contínua. É uma forma de melhorar a sua reputação e competitividade, e agora, mais recentemente, os relatórios de sustentabilidade também se tornaram algo
que nós chamamos de conformidade legal, ou seja, tem aqui algumas obrigações relativamente a este tipo de informação, ao reporte deste tipo de informação, e também ao acesso a financiamento, ao acesso de financiamento sustentável. Basicamente, estes aqui são os principais, ou seja, as principais utilizações deste tipo de relato. Não vos querendo massacrar, mas só para termos aqui uma ideia, falar sobre o relatório de sustentabilidade, ou falar de sustentabilidade, não é um conceito novo, já remonta dos anos 60, 70, mas só em 97, entre 97 e 2000, é que começam a surgir os primeiros referenciais de reportes de sustentabilidade, ou seja, para as empresas, e que têm vindo a ganhar tração aqui ao longo dos últimos anos, principalmente entre 2004 e 2010, sendo que foi reforçado ao nível da Comissão Europeia em 2014 com o lançamento da primeira norma, ou a primeira diretiva de divulgação de informação não financeira, em que as empresas tinham que, ao mesmo nível que partilham a informação financeira, também teriam que partilhar a informação não financeira. Isto, claro, centrado em empresas, grandes empresas cotadas e de interesse público. Sendo que, a partir de 2016, começa a haver aqui uma grande mudança naquilo que é a estratégia da Comissão Europeia do ponto de vista de sustentabilidade e de transição ecológica. Claro que parte do Acordo de Paris, mas depois, a partir daí, começam a surgir um conjunto de pacotes regulamentares que demonstram muito bem aquilo que é a direção que a Comissão Europeia quer tomar, e, a par disso, começa a haver maior necessidade e a surgirem outro tipo de regulamentos que impunham às empresas a necessidade de reportar informação sobre o seu desempenho, sejam ela taxonomia, seja outro tipo de referenciais. Este caminho tem sido feito ao longo dos últimos anos, sendo que em 2023 surge então aquilo que é, aqui se calhar um dos temas mais quentes nos últimos anos, do ponto de vista de sustentabilidade, ou seja, que as empresas estão muito focadas e preocupadas, que é a CSRD, ou seja, é uma norma de reporting que vem substituir a anterior, mas que seria muito mais abrangente, muito mais detalhada e que iria tentar aqui colocar a maioria das empresas a nível da Europa ou da União Europeia a partilhar informação sobre sustentabilidade. Portanto, basicamente, nós chegámos a este ponto. Até ao início deste ano, este era o status, era o caminho que nós temos feito enquanto empresas da União Europeia. Só que no início deste ano tivemos aqui uma novidade. A Comissão Europeia presenteou-nos aqui com uma nova estratégia para a competitividade da Europa. Ou seja, basicamente, no início do ano, a Comissão Europeia, de forma a tentar posicionar a Europa do ponto de vista ou seja, no plano da economia mundial, tentar mudar aqui um bocadinho aquilo que era a sua estratégia até à data. E isto passa muito por apostar, e agora eles chamam isto da bússola da competitividade da União Europeia, que acaba por ser aqui uma estratégia que tem aqui 3 eixos muito bem definidos, ou seja, o objetivo é trabalhar a descarbonização e a competitividade da Comissão Europeia e das empresas ao nível do espaço europeu, colmatar aquilo que é o fosso da inovação e reduzir aquilo que são as dependências excessivas e aumentar a segurança dentro da União Europeia. Claro que isto, para conseguirmos que estes eixos tenham sucesso, depois a Comissão acaba por lançar aqui também um conjunto de facilitadores que passam muito são formas de acelerar um bocadinho a implementação ou a concretização destes 3 eixos que eu mencionei. Sendo que nós hoje vamos estar aqui a focar essencialmente em 2 pontos, ou seja, nesta primeira etapa, a etapa da simplificação, ou seja, o Omnibus vem decorrente de um destes facilitadores, que é simplificar a regulamentação e o compliance todo que estava a ser exigido às empresas, e, por outro lado, depois demonstrar então qual é que é o caminho do ponto de vista da descarbonização e competitividade. Portanto, como eu já referi, basicamente nós estamos até dezembro de 2025, todas as empresas em Portugal e a nível da Comissão Europeia estavam-se a preparar e têm-se vindo a preparar para começar a reportar a informação de sustentabilidade segundo aquilo que a CSRD exigiria. E o que acontece é, decorrente desta nova estratégia de competitividade, a Comissão Europeia lança-nos então aqui o Omnibus, com o principal objetivo, essencialmente, de simplificar a regulamentação. O que é que isto quer dizer?
A Comissão Europeia tem o objetivo de simplificar e reduzir os custos administrativos, ou seja, a carga de compliance e o investimento que as empresas estavam a ter ao nível de procurar informação para conseguir reportar, a ideia é reduzir. Ao mesmo tempo, proteger aquilo que são as pequenas e as médias empresas, que também estariam abrangidas por esta norma de reporting, tentar harmonizar aquilo que são os requisitos de sustentabilidade existentes e também, como objetivo último, reforçar aquilo que é o compromisso da União Europeia para a sustentabilidade, mas agora, se calhar, numa direção que é mais frutífera para todos. Obviamente que este Omnibus acaba por incidir naquilo que são, então, as diretivas mais ligadas àquilo que seria o reporting, ou seja, a CSRD, que é onde nós nos vamos focar hoje, essencialmente, a CSDDD, ou seja, a diretiva relativamente ao due diligence e ao dever de reporte relativamente à cadeia de valor, e também ao regulamento da taxonomia. Isto, trazendo já aqui um conjunto de conceitos e obviamente que nós agora ao longo da sessão vamos tentar, ou seja, trazer-vos aquilo que são os conceitos que estão em cima da mesa dentro desta regulamentação toda e depois tentar descrutinar um bocadinho cada um destes conceitos para vos ajudar também melhor a compreender o que é e onde é que as vossas organizações poderão encaixar dentro de toda esta desregulação que nós aqui mencionamos em termos de título. Portanto, o Omnibus traz-nos aqui, essencialmente, 4 grandes pacotes regulamentares, ou seja, a diretiva Stop the Clock, que tem o principal objetivo de adiar aquilo que eram os prazos de implementação da diretiva CSRD. Depois temos a diretiva de Content, que basicamente vem mexer essencialmente naquilo que é o âmbito de abrangência da diretiva de reporting e, ao mesmo tempo, também vai mexer naquilo que são os normativos que iriam acompanhar aqui o relato de sustentabilidade, ou nomeadamente os normativos das ISRS, ou seja, reduzir aqui um bocadinho ou simplificar estes normativos. E associado a estas 2 diretivas, temos ainda mais aqui outros 2 atos delegados, um que se vai incidir sobre as SRS, ou seja, o objetivo é modificar aquilo que já está em vigor, ou seja, simplificar as normas que já existem e que muitas das empresas que teriam que reportar este ano já começaram a olhar para elas, e depois também aqui um ato delegado relacionado com a taxonomia ou com o regulamento da taxonomia, cujo objetivo é o mesmo, ou seja, é simplificar aquilo que seriam os critérios de relato para as empresas. Pronto, e em grosso modo, estes são os conceitos essenciais que nós vamos estar a falar aqui e a tentar, ou seja, tentar desmistificar ao longo desta sessão. Portanto, ao nível da diretiva da CSRD, existe então aqui um novo âmbito. Portanto, para nós relembrarmos e para vos ajudar a tentar encaixar-se, nós tínhamos até 4 waves, mas nós essencialmente estamos aqui a focar em 3. Tínhamos 3 waves, isto, ou seja, 3 ondas ou 3 grupos de empresas que necessitariam de reportar. O primeiro grupo seriam então as grandes empresas que fossem de interesse público com mais de 500 trabalhadores. Este seria o primeiro grupo a reportar e acaba por ser o mesmo grupo que já está abrangido pela anterior diretiva de reporting e que já tem que reportar à CMVM anualmente. Depois teríamos aqui um segundo grupo que basicamente seriam todas as outras grandes empresas, desde que tivessem mais de 250 empregados ou 400 milhões de volume de negócios ou 20 milhões de ativos, ou seja, dois destes três critérios. E depois a terceira wave, que basicamente seriam as PMEs cotadas, que tivessem e que caíssem dentro destes critérios, ou seja, 2 destes 3, dentro de mais 10 empregados, mais 700 mil euros de volume de negócios e mais 350 mil euros em ativos. Basicamente, isto era o panorama que nós tínhamos até ao início deste ano. Pronto. Com a entrada, com a entrada destas novas diretivas, ou seja, com o surgimento, há aqui então agora uma proposta de um novo critério de inclusão a ser aprovado, ou seja, que ainda está em discussão, mas a proposta é então reduzir isto tudo a um único critério, em que basicamente todas as empresas que serão obrigadas a reportar têm que ter mais de 1000 empregados. Pronto, este é o critério principal. E depois, a par disso, ainda além dos 1000 empregados, terão que ter ou
mais de 50 milhões de euros de volume de negócios ou mais de 25 milhões de euros em ativos. Todas as outras empresas que saem fora destes critérios passarão, segundo a proposta, para aquilo que é o regime voluntário. Pronto, e esta é aqui a primeira grande alteração e que vem, efetivamente, reduzir quase 80% daquilo que eram as empresas que seriam abrangidas à luz daquilo que estava, ou seja, à luz daquilo que está na diretiva da CSRD. Pronto. Ou seja, para além desta alteração do âmbito, há, claro, e como eu também já mencionei, aqui outras alterações que estão propostas neste pacote Omnibus, ou seja, além da mudança daquilo que é o critério principal da abrangência, ou seja, os tais 1000 trabalhadores, e, por exemplo, no caso das empresas que estão fora da União Europeia, que seria o último grupo a ter que reportar, estamos a falar então agora de limites de faturação de 450 milhões de euros na Europa, ou seja, passámos de 40 para 450. Pronto, há aqui uma redução de âmbito, há um adiamento de prazo, ou seja, as nossas waves 2 e 3, ou seja, aquelas grandes empresas que não eram empresas de interesse público e as PMEs poderão ou terão que reportar, então, agora no ano fiscal de 27 e no ano fiscal de 28, ou seja, em 28 reportam o ano de 27 e em 29 reportam o ano de 28. Portanto, há aqui um adiamento de 2 anos de implementação. Há também o surgimento daquilo que são normas voluntárias, ou seja, todas as empresas que não são abrangidas no regime obrigatório passam a ter que reportar, ou seja, acabam por ter aqui também um referencial próprio de reporte, que é o reporte voluntário, que é mais simples. Há também a limitação da informação que as empresas poderão ter que solicitar à cadeia de valor, ou seja, primeiro não podem solicitar mais do que aquilo que as normas voluntárias pedem para reportar e depois também não podem solicitar informação a empresas inferiores a 1000 trabalhadores, pronto, em termos de cadeia de valor. E, por fim, também há aqui não só a eliminação daquilo que eram as normas setoriais, ou seja, a Comissão Europeia lançou as SRS, o primeiro 7, e depois o objetivo era, à semelhança de outros referenciais de reporting, lançar normas setoriais para facilitar o reporting ou para adequar melhor o reporting a cada um dos setores. Isso já não vai acontecer, vamos ter um único pacote de normas a reportar, que vai ser simplificado também. E depois também havia aqui a componente da verificação. Por exemplo, atualmente, as empresas que têm que reportar ao nível da NFRD ou do decreto-lei relativamente ao reporte de informação não financeira, ou seja, atualmente não é necessário fazer verificação de dados, ou seja, verificação por uma terceira parte dos dados de não financeiros. O que a norma da CSRD vinha-nos trazer era colocar esse elemento em cima da mesa e não só ao nível limitado, ou seja, que é a verificação mais simples, mas sim ao nível razoável, que é uma verificação um bocadinho mais detalhada. O que acontece é que, novamente, a Comissão Europeia dá um passo atrás aqui relativamente a esta questão da verificação e vai só manter a obrigatoriedade de fazer uma verificação com garantia de fiabilidade limitada, ou seja, a verificação mais simples. Pronto, e em grosso modo, acho que os principais pontos que este Omnibus nos traz relativamente à CSRD acaba por ser estes 5 pontos que eu referi aqui. Além destes pontos, para termos aqui mais informação, é preciso também percebermos estas mudanças de prazos de reporte e quem é que tem que reportar e quando. Pronto. Nós, à data de dezembro, teríamos que começar, ou seja, a primeira wave de empresas, se tivéssemos, por exemplo, a diretiva transposta, teria que reportar já este ano sobre a informação do ano passado. Pronto, houve aqui algumas alterações, mas a realidade é, então, ao nível deste ano fiscal, ou seja, 2024, este ano sobre o ano passado, existem aqui um conjunto de empresas, as empresas do Wave 1, ou seja, as empresas PIEs com mais de 500 trabalhadores, que sim, já estão abrangidas por um regime de reporte que não é o CSRD, é a NFRD e têm que reportar. Sendo que, havendo uma transposição depois destas diretivas todas até ao final do ano, em princípio, para o próximo ano já terão que reportar à luz daquilo que é, ou dentro do âmbito da CSRD, e sim os frameworks das SRS,
Ou seja, isto se houver uma transposição. Caso se não existir nenhuma transposição até lá, pronto, mantemos ainda as mesmas regras, ou seja, estão a reportar no âmbito da NFRD. Pronto, e por aí adiante até chegarmos ao ano fiscal de 2027, ou seja, em 2028, em que aí então passamos a aplicar aquilo que é o tal critério que eu falei dos 1000 trabalhadores. Portanto, a partir de 2028, com a entrada em vigor por completo daquilo que é estas normas da CSRD, as diretivas que estão associadas ao Omnibus, etc., a partir daí temos aqui um conjunto de empresas que vai sair fora do âmbito, segundo a nossa interpretação daquilo que são os textos e aquilo que são as diretrizes que vêm nestes normativos. Ou seja, temos aqui um conjunto de empresas que vai sair e só terão que reportar, então, as empresas com mais de 1000 trabalhadores, o tal framework das SRS, que será revisto e simplificado, entretanto. Pronto. Isto também não é só para as empresas do Wave 1, ou seja, para as PIEs, mas também para as outras empresas todas, que aí começam também a ter que reportar, na mesma lógica, ou seja, grandes empresas que não são de interesse público, mas que têm mais de 1000 trabalhadores e um dos outros 2 critérios, terão também que reportar informação de sustentabilidade e seguir o mesmo normativo, as tais SRS, de uma forma que nós chamamos de revistas, pronto, ou seja, o novo set de SRS que irá sair, entretanto. E todas as outras empresas, ou seja, aquelas empresas que saíram de âmbito, terão que reportar, ou seja, a partir de 2028, ou seja, ano fiscal de 2028, terão que utilizar e reportar aquilo que é o framework voluntário. Ou seja, basicamente acabamos por ter aqui 2 novos frameworks, um obrigatório, que é as SRS, tais como nós as conhecemos, e depois todas as empresas que saírem de âmbito é aconselhado então que reportem aquilo que é este framework mais simples, mais fácil de aplicar, que até foi pensado na lógica das PMEs. Pronto. E eu hoje... Força. Deixa-me só acrescentar um ponto que é importante para conseguirem acompanhar-nos. Quando a Sara refere que aqui em 2020, relativamente ao ano fiscal 2024, a reportar em 2025, a diretiva não foi transposta, isso significa que nós não temos, as empresas portuguesas não têm enquadramento legal para reportarem de acordo com a CCRD. E ao contrário das empresas pares europeias, nomeadamente aqui os nossos vizinhos de Espanha e de França, por exemplo, para o qual a CCRD foi transposta e que neste momento estão a emitir os primeiros relatórios de sustentabilidade ou as primeiras declarações de sustentabilidade ao abrigo e com o âmbito desta nova diretiva. Ora, o que é que isso significa? Significa que enquanto a CCRD não for transposta para Portugal, nós vamos continuar com o antigo regime. O que é que o mercado está a fazer e como é que o mercado se está a preparar? Como a NFRD não tem um conjunto, um standard fixo para o qual as empresas se devem orientar a reportar a informação, as empresas em Portugal, a esmagadora maioria das empresas em Portugal que caíam teoricamente no âmbito da CCRD, estão-se a preparar para reportar de acordo com a CCRD. E porquê? Porque foi recomendado pelo regulador e porque as empresas querem alinhar-se, tal como no passado fizeram com os normativos voluntários, querem se alinhar com aquilo que são as suas pares europeias, porque estão num contexto de competição europeu e mundial e para isso precisam de apresentar também aquilo que é a sua performance em sustentabilidade comparável com as suas pares europeias. Isto é muito importante perceber, isto está a acontecer neste momento no mercado, e é importante todos termos em consideração que uma coisa é o que a lei diz, outra coisa é o que o mercado depois faz. E neste caso, em Portugal, apesar da transposição, as empresas estão a fazer este ajustamento. Sara, desculpa, força. Sim, importa também referir que a realidade é que esta alteração foi no início do ano, sendo que estas empresas já teriam que reportar no limite até março, abril deste ano. Portanto, já estavam completamente preparadas, ou de uma forma mais madura, menos madura, mas já estavam-se a preparar para reportar desta forma. Portanto, a ideia agora é continuarem a seguir até perceberem, ou até termos então uma transposição daquilo que é este novo normativo. Pronto. Acabam por deixar de ter que usar outro tipo de frameworks
nós chamávamos de frameworks voluntários, como a GRI, e passam a utilizar este framework que acaba por ser um framework universal ao nível daquilo que são as empresas dentro da União Europeia. Pronto. Para terminar, para percebermos, portanto, nós então, a partir do ano fiscal de 28, vamos ter então todas as outras empresas e as empresas que vão sair de âmbito, só para fazer aqui um fecho, terão que reportar, ou seja, é aconselhado que reportem seguindo aquilo que é um framework mais simplificado. Isto para quê? Para depois, em termos de cadeia de valor, sendo que depois há sempre solicitação de informação, a informação começa a estar o mais normalizada possível. E daí haver estes dois frameworks. Ou seja, um acaba por ser uma forma muito, muito, muito simplificada do segundo. E por isso é que depois passa a ser aconselhado utilizar este framework, que é para continuarmos a ter esta tentativa de normalização da informação entre as diferentes empresas. Se passarmos agora à parte da taxonomia, ou seja, eu estive a falar daquilo que eram as principais alterações ao nível da CSRD, temos agora também aqui algum conjunto de alterações ao nível do que era o regulamento da taxonomia. Basicamente, começa logo por mexer também naquilo que é o âmbito de aplicação, ou seja, passa a ser voluntário para as empresas que tenham um volume de negócios inferior a 450 milhões de euros. Portanto, existe aqui depois a possibilidade de não divulgarem aquilo que são os KPIs, por exemplo, o OPEX, ou seja, um dos KPIs. Depois aqui outro fator importante é a parte da simplificação dos templates de reporting, ou seja, a ideia é reduzir também aquilo que é Sara, desculpa, diz. Este slide ficou em transição, não sei porquê, e as pessoas não conseguem ver bem. Consegues voltar a passar e voltar a pôr o slide? Isso, exatamente. Ok, desculpem. Já está. Estão a ver? Porque eu não consigo ter essa noção. Ótimo, Obrigada. ótimo. Pronto, como eu disse, há então aqui uma redução de âmbito. Depois, essencialmente, temos aqui uma redução do conteúdo, ou seja, vai haver uma redução de cerca de 60% daquilo que são os critérios que têm que se reportar, ao mesmo tempo que há uma simplificação, e eu não sei se vocês estão sensibilizados com os processos de estudo de taxonomia, há uma simplificação daquilo que são os critérios de não dano significativo, ou seja, há um conjunto de critérios que as empresas teriam que analisar e perceber se realmente estavam conformes ou não conformes para dizer se aquela atividade era ou não era sustentável. Os critérios eram muito exaustivos e a ideia agora também é simplificar um pouco esses critérios de aplicação, de forma a que seja possível, se calhar, avaliar de outra forma aquilo que é a sustentabilidade das atividades. Depois é também introduzido aqui um limite dos mínimos de 10%, ou seja, a ideia não é reportar todas as atividades que temos que podem ser consideradas elegíveis e alinhadas. Portanto, é atribuirmos e só fazer esse estudo para atividades que tenham pelo menos 10% ou de volume de negócios, ou de CAPEX, ou de OPEX. E, por fim, também há aqui uma exclusão, isto mais para as entidades financeiras, daquilo que é o denominador de exposições relacionadas com entidades não abrangidas, que é o GAR, ou seja, Green Asset Ratio. Portanto, acabam por ter estas alterações ao nível da taxonomia, cuja ideia também é a mesma ideia daquilo que foi feito para a CSRD, ou seja, é reduzir âmbito e simplificar aquilo que são as normas, ou a informação e o conteúdo que tem que ser reportado pelas empresas. Sara, deixa-me só dar duas notas sobre esta redução do âmbito da taxonomia. Em primeiro lugar, a taxonomia tinha como objetivo normalizar aquilo que as empresas declaravam como as atividades sustentáveis, ao abrigo daquilo que era a estratégia e o Acordo de Paris. E o grande propósito era ajudar as entidades financeiras a, de forma muito factual, fazerem uma análise destes investimentos e depois conseguirem aplicar o seu capital nesse tipo de investimentos ou nesse tipo de organizações que tinham estas atividades ao nível da taxonomia. Ora, com esta redução brutal do âmbito da taxonomia, o que acontece é que as instituições financeiras, na prática, vão ter muito pouca informação para conseguirem fazer esta avaliação do seu portfólio. Isto é uma consequência direta e que depois pode ter impacto naquilo que é a discricionariedade com que o setor financeiro depois concede investimentos. Ou
seja, o que vamos ter mais uma vez o mercado e atenção, do nosso ponto de vista bem, vamos ter o mercado a fazer esta avaliação daquilo que é sustentável ou não sustentável. Mas isto é uma inversão muito grande. E para as empresas que já aplicaram a taxonomia, esta simplificação daquilo que é o reporting da taxonomia, inclusive daquilo que é o critério do Not Significant Harm, que contém uma bateria de critérios enormes para conseguirmos provar que a atividade é sustentável, esta redução facilita esta avaliação das atividades, ou pelo menos essa é a nossa expectativa daquilo que vai acontecer. Ou seja, nesta revisão há boas e más notícias. A má notícia é a diminuição do âmbito, a boa notícia é a simplificação na aplicação dos critérios. Por último, e aí depois cabe a cada instituição financeira depois concluir sobre se é uma boa ou má notícia, é a questão de provavelmente vai existir muito menos informação para que as instituições financeiras rapidamente façam esta avaliação do seu portfólio. Se tiverem curiosidade, consultem aquilo que é o relatório de contas dos grandes bancos, eles já reportam o regulamento da taxonomia e para aquilo que é uma quantidade enorme de produtos e de segmentos bancários, os bancos hoje estão a reportar estes valores como zero, porque não conseguem fazer este levantamento de forma expedita junto daquilo das empresas. Sara? Sim, sendo que, e acrescentando que até à data, ou seja, até agora este novo pacote de empresas que seria obrigado a reportar, só as empresas de interesse público e as seguradoras, etc., que tinham que reportar a taxonomia. Daí também haver, se calhar, uma limitação na informação que os próprios bancos, depois fazem a consolidação de toda esta informação, teriam. Depois também temos aqui, acho que é importante reforçar esta questão de estabelecer estes mínimos de estudo, porque a verdade é que até à data nós estávamos a trabalhar e a estudar se calhar toda a tipologia de atividades, valessem elas 5%, 0,5% de CAPEX, e assim acabamos por ter aqui uma maior guidance de, ok, o que é realmente relevante reportar, ou seja, tem que ter mais 10% de qualquer um destes indicadores, para depois canalizar os esforços deste estudo, mesmo que os critérios simplificados ainda é algo extenso, para as atividades conseguirem ter então um reporte se calhar mais fidedigno e se calhar as informações também terem maior qualidade e ter maior não só qualidade, ou seja, maior utilização, ou possibilidade de utilização. Pronto, basicamente é isto que eu queria acrescentar. Regressando então outra vez ao reporte, e eu acho que isto também é importante, e se calhar muitos de vocês aí também vieram este webinar para tentar perceber onde é que se encaixavam e que dúvida e o que é que teriam que fazer e agora qual é que são os próximos passos para a minha empresa. Nós trazemos aqui 4 exemplos, diferentes tipologias de empresas, para vos tentar dar aqui uma maior luz do que é que poderá ser a vossa realidade. Portanto, nós temos, por exemplo, aqui o primeiro caso, a empresa 1. A empresa 1 é uma PIE com Sara, 2.000... Novamente o slide ficou preso. Consegues passar rapidamente e voltar? Desculpa, eu não sei mesmo o que é que isto acontece. Força. Mais um. Já está? Pronto. E avisa-me sempre então, que é para eu... Combinado. Pronto, então temos, como eu falei, temos aqui exemplos de 4 empresas diferentes critérios para conseguirmos tentar que vocês entendam onde é que se poderão encaixar e e quais são os próximos passos então para as empresas. Portanto, a empresa 1, como eu já tinha referido, é uma PIE com 2.000 trabalhadores, tem um volume de negócios de 600 milhões e um ativo de 20 milhões. Portanto, isto seria uma empresa que se encaixaria naquilo que era a nossa Wave 1. Portanto, é uma PIE, tem mais de 500 trabalhadores, e, em termos depois de volume de negócios, tem 600 milhões e 20 milhões de ativos. Portanto, esta empresa estaria ao abrigo da CSRD, sim, e teria que reportar o ano fiscal de 2025, ou seja, terá que reportar o ano fiscal de 2025, caso a diretiva, porque nós estamos num contexto que não existe transposição nenhuma da diretiva, portanto não temos regulamentação nenhuma sobre este tema atualmente, exceto a que já existia. Portanto, as empresas PIEs terão então que reportar o ano fiscal de 2025, caso a diretiva seja transposta. O referencial a utilizar então são as SRS, ou seja, as SRS podem ser as que existem à data ou as revistas, não é? Que estamos a aguardar que saiam. E pronto, e esta é a primeira realidade e aqui não há grandes alterações. A única alteração é que
supostamente teriam que reportar já o ano fiscal de 2024, mas tendo em conta que ainda não temos nada transposto, estamos aqui a assumir, segundo a nossa interpretação, que terão que reportar o ano 2025. Depois temos aqui um segundo exemplo, que é a empresa 2, uma grande empresa, com 1000 trabalhadores, ou seja, não é PIE, tem um volume de negócios de 70 milhões e um ativo de 15%. Portanto, esta era uma empresa que entrava naquilo que é o nosso grupo de Wave 2. Portanto, esta empresa tem e cumpre o critério dos 1000 trabalhadores e cumpre o critério aqui dos 50... Portanto, tem 1000 trabalhadores, check. Vamos ver então se tem ou não qualquer um dos outros critérios, ou seja, sim, porque o volume de negócios é de 70 milhões e o nosso critério é os 50 milhões. Portanto, novamente, dado aqui estes dados, nós conseguimos concluir que esta empresa sim tem que estar dentro do âmbito da CSRD. Quando é que terá que reportar? Então, segundo aquilo que são os novos prazos, terá que reportar no ano fiscal de 2027, em 2028, e o referencial a utilizar serão então as SRS, ou seja, revistas, ou seja, o próximo set de SRS que sair e que for lançado pela Comissão Europeia. Depois temos aqui um terceiro exemplo, uma empresa 3, é uma grande empresa, tem 600 trabalhadores, tem um volume de negócios de 50 milhões e um ativo de 30 milhões. Novamente, continua a ser uma empresa do Wave 2, só que acaba por ser uma empresa que cai naquele grupo que passa a entrar no regime voluntário. Porquê? Porque não cumpre o critério dos 600 trabalhadores. Logo, não está no âmbito da CSRD, deverá reportar o ano fiscal de 2027, mas o referencial, ou seja, quando eu digo deverá, a proposta é que que reportem no ano de 2027 usando o referencial mais simples e criado para as PMEs, que é um referencial, voluntário. Pronto. E este é o exemplo da empresa 3. Portanto, este é onde havia muitas empresas que até dezembro estariam abrangidas, empresas deste género, e que agora não estão abrangidas porque saíram do âmbito daquilo que é a proposta dos tais 1000 trabalhadores, volume de negócio X, ativos Y. Pronto. E agora, um último exemplo, empresa 4. Portanto, a empresa 4 é uma PME com 250 trabalhadores, ou seja, obviamente ali no limite, tem um volume de negócios de 40 milhões e um ativo de 10 milhões. Portanto, isto é uma empresa que caía naquilo que era o nosso terceiro grupo de reporte. Se está no âmbito atualmente da CSRD, não. Portanto, terá que reportar, ou é aconselhado que reporte, ou estima-se que tenham que reportar em 2028, utilizando aquilo que é o referencial, novamente, voluntário, à semelhança da empresa anterior. E pronto. E basicamente eu acho que nós aqui conseguimos trazer aquilo que são as 4 tipologias de empresas, apanhando aquilo que poderão ser as alterações, principalmente aqui da empresa 2 e 3, que representam, acho que aqui, o maior grupo de empresas e as dúvidas surgem, porque havia muitas empresas que estavam abrangidas e que, entretanto, saíram do âmbito pela questão pelo critério proposto dos 1000 trabalhadores. Pronto. Sara, deixa-me só dar uma nota e nós sabemos que nesta fase vamos entrar na fase em que nós apresentamos aqui uma proposta, aquilo que está em discussão, e nós aqui agora vamos complicar um pouco para vos mostrar aquilo que pode estar em causa, em termos de negociação entre os diferentes stakeholders que influenciam depois a tomada de decisão da Comissão e do Parlamento. E vou pegar aqui no exemplo da empresa 4. Nós colocamos aqui PME com 250 colaboradores, não foi de propósito. Porquê? Porque, em teoria, com a regulação que deveria ter entrado em vigor, 250 colaboradores não era uma PME, ok? E 40 milhões de faturação não é considerado uma PME pela definição de PME que nós temos no nosso mercado e que temos no espaço europeu. Com esta proposta de revisão da regulação, estes valores e estes níveis de valores passam a ser considerados, estas empresas passam a ser equiparadas às PMEs. E isto é algo que é importantíssimo nós termos em consideração, porque neste futuro próximo podemos estar a falar da aplicação de leis para empresas muito superiores àquilo que é a realidade do nosso tecido económico empresarial.
E daí este último exemplo foi de propósito, é provocador, mesmo por causa disto, porque esta alteração de limites, que parece ser bastante simples, vem complicar e vem mudar completamente aquilo que é o mindset do que as empresas em Portugal estavam a fazer, estavam-se a preparar para interessar esta regulação. Deixem-me só dar uma última nota. Ainda não é claro também que esta questão das PMEs só poderem reportar em 2028, de acordo com o normativo voluntário, também não é claro, porque do nosso ponto de vista, a partir do momento em que este normativo voluntário está fechado, é aprovado e entra em vigor no espaço europeu, ele pode ser perfeitamente utilizado, e perspectiva-se que isto aconteça alguns até final do próximo ano, na pior das hipóteses no início de 2027, e a partir daí todas as empresas que querem reportar sustentabilidade de forma voluntária têm este normativo para conseguirem se orientar e conseguirem ser comparáveis às pares que estão a reportar no nosso mercado. Sara, e agora complicando um bocadinho, força. Confirme só se o slide mudou para vocês. Mudou. Ok, boa. Pronto, como o Daniel disse, para complicar um bocadinho, tudo o que eu apresentei até aqui, basicamente ainda estamos a falar ainda no campo da proposta e no campo de ainda estamos a tentar perceber, ou seja, ainda está a haver uma auscultação e perceber se realmente se serão estas as regras ou se estas regras são, ou seja, equilibradas face àquilo que nós tínhamos anteriormente. Pronto. Portanto, não há aqui um consenso ainda sobre este travão da UE. Obviamente que em termos do adiamento, parece-nos a nós, e aquilo que também vamos ouvindo, é que não vai haver grande alteração, porque realmente as empresas precisavam de mais tempo para se prepararem, mas depois relativamente a outros critérios, não existe consenso e existem aqui muitas entidades que depois vêm a público dar aquilo que é a sua opinião. Nós trazemos, por exemplo, aqui aquela que é o Banco Central Europeu, mas não é a primeira vez ou seja, não é a única vez que nós já ouvimos este tipo ou seja, de opiniões sobre aqui este travão. Portanto, o que é que o Banco Central Europeu nos trouxe agora no início do mês? Faz-nos aqui faz-nos aqui um conjunto de recomendações, nomeadamente ao nível da questão do âmbito, ou seja, o âmbito está a ser muito enfraquecido, o que se calhar vai tropar um pouco aquilo que seria o objetivo destas normas, ou seja, nós estamos a falar de um critério de 1000 trabalhadores, o que ele propõe é que as empresas entre os 500 e os 1000 trabalhadores também continuem a reportar e que não saiam de âmbito. A mesma forma como o aumento que foi feito para os limiares das empresas fora da União Europeia também foi muito drástico e aconselham que não seja esse o caminho, ou seja, nós passámos dos 400, como eu disse, não sei se foi assim muito rápido, mas nós passámos de 40 milhões para 450 milhões de volume de faturação na União Europeia. Portanto, nós perdemos aqui um conjunto de empresas que se calhar têm alguma relevância e que se calhar também seria importante estar dentro do âmbito desta diretiva de reporting. Depois, relativamente à mesma coisa, é preciso clarificar melhor como é que é esta gestão de informação dentro daquilo que é a cadeia de valor e, por fim, na revisão daquilo que é o pacote de revisão das SRS, também é importante não perder-se aqui alguns indicadores-chave, nomeadamente indicadores que sejam relacionados com o clima ou com a biodiversidade, que está muito alinhado com aquilo que é a estratégia da Comissão Europeia. Portanto, existe aqui existe sim um conjunto de incertezas associado a todas estas diretivas, não só dentro daquilo que é o âmbito, mas ao nível dos prazos e ao nível do conteúdo. Portanto, em termos de âmbito, o critério dos 1000 trabalhadores não é consensual. Acabámos de falar desse exemplo com a opinião do BCE. E o próprio draft content que retira aqui um conjunto de empresas que atualmente já têm que reportar, normalmente, ou seja, um conjunto de empresas ao nível das PIEs, ou seja, as PIEs que estão entre os 500 e os 1000 trabalhadores, supostamente a partir de 27 saem de âmbito, e isto acaba por ser também aqui um recuo daquilo que já é a regulamentação atual. Portanto, em termos de âmbito, há aqui estas duas incertezas, porque, por um lado, estamos a perder aqui muitas empresas daquelas novas que teriam reportar, e por outro, vamos perder empresas que já tinham a obrigatoriedade de reportar. Depois, ao nível dos prazos,
ainda não é claro também aqui em termos de quando é que... Primeiro começamos porque a norma não foi transposta para a lei nacional, ao contrário de muitos outros países da União Europeia. O que não fica claro aqui, como nós há bocado também tentámos mostrar, quando é que o Wave 1 tem que efetivamente, ou será efetivamente abrangida pela CSRD. E depois também aqui a questão dos prazos de quando é que serão transpostas as outras diretivas, que não aquela que só faz a paragem do tempo, ou seja, não aquela que adie, faz o adiamento do prazo de 2 anos. Porquê? Porque continuamos sem perceber muito bem quando é que será transposta a diretiva do conteúdo, ou seja, que nos vai dar então realmente se estes 1000 trabalhadores é 1000 trabalhadores ou menos, e que tipo de alterações é que deve haver em termos de simplificação de normas, e ao mesmo tempo ficamos aqui um bocadinho sem perceber quando é que isto vai acontecer. Portanto, há aqui esta incerteza. E, por fim, ao nível do conteúdo. Portanto, nós sabemos que o EFRAG, que é o organismo responsável pela produção daquilo que são as normas de reporte da Comissão Europeia, tem que dar um parecer sobre isto tudo até 31 de outubro, mas só sabemos que depois estas normas só terão que ser implementadas até 6 meses daquilo que é a diretiva do conteúdo. Não sabemos bem ainda quando é que esta diretiva vai ser implementada, já, como eu já tinha referido. E, por fim, também ainda não temos certezas sobre que impacto é que isto vai ter no conteúdo de reporte. Ou seja, nós ainda não conseguimos dizer às empresas, face àquilo que nós temos hoje em dia, o que é que vai cair. Pronto, podemos ter aqui algumas noções, mas é tudo muito opinião de quem utiliza, mas continuamos sem perceber muito bem o que é que as empresas devem ou não devem continuar a insistir, ou seja, devem ou não devem reportar, entretanto, até sabermos então que normativo é este. E pronto, em termos de Omnibus, acaba por ser a informação que nós queríamos passar. Sim, muito bem. Nós estamos um bocadinho atrasados no nosso tempo. Eu vou passar-vos muito rapidamente aquilo que são os incentivos e drivers de pressão no curto prazo, porque a realidade é que nós, no fundo, estamos a devolver a palavra ao mercado. É isto que a União Europeia, a Comissão Europeia está a fazer com esta nova estratégia. Sara, se puderes colocar no próximo slide, basicamente o que a União Europeia está a fazer é vamos simplificar esta regulação e vamos alcançar aquilo que são os objetivos associados àquilo que foi estabelecido no Acordo de Paris, nomeadamente a neutralidade climática em 2050, através de incentivos e através de incentivos que reforcem a competitividade das empresas no espaço europeu. E para isso, Sara, se puderes passar, por favor. E para isso, não só simplifica, que foi o que a Sara acabou de referir, como vai lançar um conjunto de programas e vai otimizar um conjunto de programas existentes que têm como objetivo aproveitar todos os incentivos e todos os mecanismos que a União Europeia tem através do mercado para que as empresas façam esta transição de forma e façam esta transição de forma efetiva e com uma alavanca de competitividade na União Europeia. Isto significa que no espaço europeu a necessidade das empresas fazerem esta transição vai ser igualmente forte. O que a União Europeia quer é utilizar esta necessidade apoiando as empresas na sua competitividade. Sara, podes passar, por favor? Muito bem. Já está? E o que é que isto resulta, basicamente? Isto faz com que os stakeholders mais relevantes para as vossas empresas vão continuar a ter incentivos e alguns drivers de pressão para que vão ter implicações na vossa organização. Ou seja, passamos para um mercado voluntário na mesma, mas continuamos a ter pressão, agora não do regulador, mas sim de um conjunto de stakeholders que têm influência na vossa organização. E vamos começar pelo setor público, ou seja, por tudo aquilo que são entidades públicas, a própria Comissão Europeia e os Estados europeus a nível nacional. O que vai acontecer nesta fase é que o legislador vai acelerar aquilo que são os planos de carbonização para a indústria e para as cadeias de valor respectivas. Aí vai introduzir critérios de sustentabilidade e de resiliência naquilo que é a contratação pública e
vai tentar influenciar a privada a nível europeu. Nós ainda não sabemos o que é que isto quer dizer, mas na prática o que vai acontecer é uma evolução na forma como a União Europeia vai estabelecer relações comerciais, ou as entidades públicas da União Europeia vão estabelecer relações comerciais dentro da União Europeia, estabelecendo claramente critérios de qualificação associados aos aspectos ESG. Este aspecto já foi comunicado em simultâneo ao lançamento do pacote Omnibus e esta expectativa já foi lançada para o mercado. Por outro lado, à semelhança do que já acontecia em parte com aquilo que eram financiamentos do PRR e aquilo que são os financiamentos do Portugal 2030, alguns destes pacotes de financiamentos vão estar condicionados às regras do regulamento da taxonomia e, em parte, aquilo que são as regras que estão expressas na CCRD. O que significa que, mesmo que não tenhamos relatórios de sustentabilidade, não sigamos nenhum dos normativos voluntários ou obrigatórios da União Europeia, nós vamos ser obrigados, caso queiramos ter acesso a este financiamento, vamos ser obrigados a fazer este tipo de reportes, esta demonstração de valor sobre aquilo que são os aspectos ESG, se quisermos ser elegíveis para este tipo de financiamentos. E no nosso mercado já existem exemplos muito claros disto que está a acontecer. No que diz respeito às cadeias de valor, a mesma coisa vai acontecer, ou seja, as grandes empresas da Wave 1 vão continuar a precisar de informação da sua cadeia de valor e vão pedir essa informação, em alguns casos de forma voluntária e em alguns casos de forma obrigatória. Ou seja, por hipótese, algumas empresas que estão e que têm compromissos muito vinculativos de descarbonização, por exemplo, essas empresas vão repercutir esses compromissos de descarbonização ao longo da sua cadeia de abastecimento e vão obrigar as empresas de menor dimensão a fazerem este disclose de informação, que tem que ser refletido não só no que diz respeito ao reporte de informação, mas também em ações práticas que a empresa tem de implementar para descarbonizar. Por último, o setor financeiro e o mercado de capitais. O setor financeiro e o mercado de capitais são os stakeholders que estão a fazer força para que nada mude e aquilo que foi a regulação que foi aprovada continue a ser a regulação em vigor, tal como foi o exemplo do BCE que a Sara referiu. Porquê? Porque entende este tema do reporte de sustentabilidade não só como um mecanismo de transparência, mas também como um mecanismo de gestão de risco. E esse aspecto é fundamental para as instituições financeiras conseguirem perceber como é que os seus portfólios estão a performar no que diz respeito aos aspectos ESG. Adicionalmente, precisam desta informação para conseguirem ser competitivos e colocarem no mercado aquilo que são os financiamentos verdes ou socialmente responsáveis, que vão ser uma constante ao nível daquilo que é o financiamento em espaço europeu. Ora, pelo menos, esta é uma análise não exaustiva, mas pelo menos todos estes drivers de pressão vão levar a que muitas empresas que não estão abrangidas no âmbito da CCRD adotem aquilo que é o reporte voluntário associado à diretiva. Sara, podes passar, por favor? O que é que isto implica para as vossas empresas? Mesmo que vocês não tenham um contexto em que tenham de reportar, é importantíssimo vocês perceberem se, em termos de competitividade, vocês podem perder competitividade caso alguns destes drivers de pressão sejam efetivos no curto e médio prazo. Esta é uma análise fundamental que tem de ser feito empresa a empresa, tendo em consideração aquilo que é o contexto regulamentar e tendo em consideração aquilo que é o contexto de mercado e de cadeia de valor, e chegar a uma conclusão sobre quando e como é que devem utilizar estes mecanismos para conseguirem fazer esta demonstração de valor aos stakeholders. Caso contrário, podem ser surpreendidas, podem perder competitividade e com isso podem perder negócio neste espaço europeu. Sara, pedia-te agora que avançasses já para as recomendações, só para chegarmos ainda à parte das perguntas e respostas. Nós depois partilhamos este conteúdo todo convosco, mas nós, no fundo, o ponto que queríamos fazer aqui era
Nós saímos de uma vertente que era muito regulada e passamos por um panorama de mercado onde a esmagadora maioria das empresas do nosso tecido económico empresarial apenas vão reportar de forma voluntária. Ora, face a estes drivers de pressão que vão ser sentidos neste curto, médio prazo, ao nível de todas as cadeias de abastecimento que operam em território nacional, o que nós recomendamos é que as empresas iniciem aquilo que é uma análise de materialidade, que hoje está regulada em lei, mas que tem um único objetivo: entender o que é relevante para a organização em matéria de ESG. E após este entendimento, avaliar quais são os drivers de pressão que podem causar dano à vossa organização, bem como drivers que podem aportar algum tipo de diferenciação. E com base nisso, fazer um diagnóstico rápido e compreensivo à vossa capacidade de gestão nesses aspectos, okay, é fundamental, alicerçados, sobretudo, numa análise de resiliência aos impactos negativos identificados ou aos riscos identificados, bem como uma preparação para aquilo que é o aproveitamento destas oportunidades. Posteriormente, entender o esforço necessário e o tempo requerido para conseguirem comunicar ao mercado e depois dar uma resposta clara aos aspectos de ESG ao nível da gestão e ao nível do reporting. Esta nossa recomendação está muito assente nesta crença de que, devolvendo a palavra ao mercado, a incerteza aumenta e com essa incerteza aumentando, nós temos que reagir e temos que utilizar este tema como uma alavanca de competitividade. Peço desculpa por esta última parte ter sido mais rápida. Julgo que o fundamental nesta sessão era passar-vos aquilo que era as grandes alterações legislativas e depois como é que isso iria ter implicações no mercado. Passaríamos nesta fase aqui à discussão de algumas questões que tinham sido colocadas anteriormente. E eu, se calhar, Sara, eu sugeria pegarmos na questão do Tiago Trigo, que pergunta se o Omnibus ainda está em aplicação, não está ainda em aplicação efetiva, se é verdade. E aqui, basicamente, o Omnibus, como a Sara referiu, tem duas diretivas: a diretiva Stop the Clock, que já foi aprovada e tem que ser transposta para a realidade nacional, e isso tem efeitos suspensivos naquelas empresas da Wave 2 que a Sara partilhou, não tem efeitos suspensivos nas empresas do Wave 1, o que em Portugal é irrelevante. Porquê? Porque nós não transpusemos a CSRD para o contexto nacional. Okay? E eu julgo que isto responde ao Tiago. Depois temos a Elsa, que questiona que, se caso seja a empresa-mãe de um grupo de empresas, o conjunto de trabalhadores e restantes dois critérios, como for o caso da empresa 3, é igual a uma grande empresa e grupo de empresas consolidadas na empresa-mãe. Sara, não sei se consegues interpretar a pergunta. Eu acho que aqui, e se calhar respondendo à Elsa, as regras de... Pronto, basicamente o que nós temos que perceber é estas diretivas fazem alterações a parte do texto daquilo que é a CSRD. Portanto, em termos daquilo, não, acho que para já ainda não há mexidas, e naquilo que é o que está disponível à data não há mexidas nestas questões de grande empresa, quem é consolida. Portanto, as regras mantêm-se semelhantes àquilo que era anteriormente. Ou seja, se nós tivermos uma empresa-mãe, porque temos de olhar sempre para o consolidado, se tivermos uma empresa-mãe que reporta, ou seja, que tem a obrigatoriedade de reportar porque preenche de forma consolidada aqueles critérios, tem que reportar, o que permite às empresas supostamente filhas não terem que reportar. Portanto, esta regra mantém-se, salvo se houver alguma alteração ou algum esclarecimento depois quando saírem os novos textos e os textos finais, principalmente ao content, que é o que vai mexer aqui nos âmbitos. Portanto, acaba por ser as mesmas regras que se aplicam anteriormente, agora à luz dos critérios atuais. Portanto, imaginemos que nós temos uma empresa-mãe que tem 3.000 trabalhadores e com certeza poderá ter mais do que ou mais do que 50 milhões, ou mais do que os 25, ou seja, 50 milhões de volume de negócios, ou 25 milhões de ativos. Essa empresa-mãe tem que reportar. E, basicamente, acaba por inibir, não é inibir, mas substituir o reporte depois das diferentes empresas. Claro que depois há muitos grandes grupos que têm uma estratégia, de uma forma mais fácil, é que todas as outras empresas abaixo, também se caírem dentro deste critério, fazem elas os seus próprios relatórios e depois a empresa-mãe consolida. Mas isso depois já é uma estratégia de grupo
e nada tem a ver com a regulamentação. Não sei se fui clara. Muito bem. Só há aqui mais uma questão do David, que pergunta se o Omnibus tem origem no relatório de Mário Draghi. O relatório de Mário Draghi é uma das, e aqui é uma interpretação nossa, mas é uma das grandes inspirações para aquilo que é, aliás, é a inspiração para aquilo que é esta bússola que nós apresentamos neste momento, e é o grande driver para esta revisão regulatória e para esta inversão de estratégia da União Europeia, que basicamente vem diminuir aquilo que é a regulação associada aos aspectos de sustentabilidade e vem criar, ou vai criar um conjunto de incentivos e mecanismos que vai pôr o mercado a trabalhar no sentido em que vai acelerar esta agenda verde, mas esperemos nós, alicerçado naquilo que é a competitividade das empresas europeias. Temos mais uma questão da Elsa. Empresa-mãe, grupo consolidado de 1000 colaboradores, será VSME. Elsa, com os 1000 colaboradores e um volume de faturação de 50 milhões. Se estiver errado, 50 milhões, correto? Sim. Passa a ser obrigatória a reportar. Okay? Quer dizer, é basicamente mantém-se a obrigatoriedade. Mantém-se a obrigatoriedade, exatamente. Menos de 1000 colaboradores, sim. Então a obrigatoriedade sai. Sendo que, Elsa, tal como a Sara referiu, este é um ponto que está em discussão e com muita controvérsia junto de todos os stakeholders que estão a contribuir para o texto final da diretiva Content. Okay? Todas as organizações, incluindo a Forvis Mazars, já passaram feedback à EFRAG e, no fundo, este é um dos pontos de interrogação em que nós, pessoalmente, aqui na Forvis Mazars, em Portugal, acreditamos que este threshold possa descer para os 500 colaboradores. Por isso, estejam atentos a este ponto e nós também comunicaremos assim que tivermos essa informação. Muito bem. Inês, podes colocar o travão quando entender. Só ia dizer, aqui chamar a atenção, porque além do chat temos aqui um Q&A e o Carlos Azevedo deixou lá uma questão, não sei se querem responder antes de terminarmos. Claro que sim. Inês, ajuda-nos só a ir Eu ao posso ler, eu leio. Ok. Se quiseres, eu leio. As empresas enquadradas no reporte voluntário precisam de ter os seus relatórios verificados? A questão é... Voluntário, é isso? Sim. Força. Posso responder. O reporte voluntário acaba por... Até à data nós não temos grandes informações para o reporte voluntário. Ou seja, porque é voluntário. Portanto, quando é voluntário, supostamente tudo o que são obrigações deixam de existir. Portanto, com a leitura daquilo que é o regime voluntário, em princípio não necessitarão, ou seja, não são obrigados a verificar a informação. Isso é sempre depois aquela lógica da boa prática relativamente ao processo de reporting de sustentabilidade. Sim, Sara, podemos partilhar com o Carlos que praticamente desde 2005, 2006, que no momento em que as empresas passaram a utilizar o GRI como normativo voluntário em Portugal, muitas empresas chegaram à conclusão que fazia sentido fazer esta assurance sobre esta informação e mostrar ao mercado como uma entidade independente que tinham esta assurance. E estávamos a falar de normativos voluntários. O mesmo vai acontecer com este normativo voluntário, ou seja, as empresas que precisarem de utilizar esse reporte como um mecanismo ou de financiamento ou de transparência para um conjunto de stakeholders ou de resposta ao regulador, muitas destas organizações vão ter a necessidade de fazer esta verificação. Mas é uma decisão da empresa, é uma decisão caso a caso, face àquilo que é a motivação para esta verificação. Acho que não temos mais questões. Este webinar, pronto, aqui a Emília está a perguntar, este webinar, a gravação vai ficar disponível no YouTube da CCIP.
Nós temos um canal do YouTube encontram lá todos os webinars que nós fazemos, e este inclusive vai estar lá partilhado. Eu também irei enviar a todos os participantes que consentiram receber comunicação por parte da CCIP, irei enviar este link e a apresentação dos nossos oradores. Se por acaso não se lembram se deram esse consentimento, ou se lembram que não deram esse consentimento, podem sempre enviar um e-mail para marketing@ccip.pt, que eu irei fazer chegar junto a vocês esta informação e outra que nos peçam, como os contactos dos oradores, o que seja. Pronto, acho que chegamos ao fim, não temos mais questões. Muito obrigada aos nossos oradores por hoje partilharam esta informação tão útil e parece que realmente muito interessante, e os nossos participantes gostaram muito. Também muito obrigada a todos os participantes que se juntaram a nós hoje. E convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas da CCIP, tanto no nosso website como redes sociais, ou subscrevendo a nossa newsletter. Terminamos assim o nosso webinar de hoje. Muito obrigada e bom dia. Obrigado, Inês. Bom dia. Obrigada. Bom dia.